de óculos pergunta por que ele não consegue entender e diz que não tem jeito, que iria repetir. E assim coloca sua mão na cabeça do homem de óculos. Ele, assustado, pergunta o que era aquilo e assim nota que se recuperou completamente e pergunta se ele tinha a habilidade de cura. Ele fala que, se fosse um usuário de cura, derrotar a irmã Lan seria uma tarefa impossível para ele, pois a habilidade dela era perfeita para o combate, e pede para o Prota deixá-lo explicar outra vez. Yansen diz que não era necessário, pois ele sabia o que estava acontecendo, e fala que havia mesmo alguém o observando há algum tempo. A tecnologia daquele mundo era realmente incrível, pois ele não sentiu nenhuma flutuação na energia espiritual. O homem de cabelo longo, surpreso, pergunta se ele também conseguia ler mentes e diz como alguém podia ter a sorte de ser abençoado com tantas habilidades. Ele responde que aquela era conhecida como técnica da sondagem da alma e que também injetou um pouco de energia espiritual nele. Sim. O homem de óculos fala que, se ele tem tantas habilidades à disposição, com certeza conseguiria obter a licença de herói. O problema era que a irmã Lan não era nem um pouco complacente e pergunta o que ele achava de pegar outro caminho. O Trota pergunta por quê, já que a jovem prometeu que ele seria um dos instrutores da academia, e aquele seria o primeiro passo para o estabelecimento da sua seita. O homem de óculos fala que, sem a licença de herói, ele não podia se tornar um instrutor na academia, e diz que tinha certeza de que ele conseguiria a licença quando outra pessoa estivesse no comando. Assim, ele para na frente do Prota, implorando. Ele responde que estava tudo bem e que iria por outro caminho. O homem de óculos, empolgado, pergunta se era sério e o agradece. De repente, aparece Lanky e usa sua habilidade pisando no chão, causando uma grande explosão na frente deles. O homem de óculos se pergunta o que estava acontecendo. Ela responde que tinha ouvido tudo e diz que ele não conseguiria a licença de herói. Quando o homem de cabelo longo percebe, fica incrédulo, se perguntando como ela já tinha chegado. Atrás da irmã Lan, as meninas chegavam. O Quatro Olhos grita, perguntando como ela chegou ali tão rápido, e pergunta se ele não tinha mandado as duas pararem nela. A menina de branco manda ele dar uma olhada nelas, e pergunta se ele acha que elas deram conta de pará-las sozinhas, com os rostos todos inchados. Surpreso, ele fala que aquela mulher tinha passado dos limites, e diz que tinha que fazer algo, que não podia deixar que ela enlouquecesse ali, pois o emprego dele dependia daquilo. Ele pede para o Prota deixar a ideia de conseguir a licença de lado, e diz que aquilo não era brincadeira, que ele não conseguiria derrotá-lo. Lanky grita, mandando o Quatro Olhos fechar a boca, ou ela daria uma surra nos dois, deixando-o assustado. Yansin pergunta o que a senhorita deseja. Ela responde que irá acabar com ele, e assim diz que era a hora do show. Dessa maneira, ela faz um sinal com as duas mãos, gritando transformação. Desse modo, o poder das estrelas começa a vir em sua direção e começa a envolver seu corpo, transformando-se em um traje rosa e mudando a cor do seu cabelo para loiro, além de ganhar uma varinha mágica em forma de coração. O Prota, sem entender, pergunta que tipo de técnica era aquela. O Quatro Olhos, com um sangramento nasal, pergunta como ela podia se transformar logo de cara, pois aquilo era muito estímulo, e fala que não fazia ideia de como ele fez para vencer os heróis de classe Deus, como o Steel Beetle. Mas não importa se ele fez aquilo através de suborno ou força, a pessoa na frente dele estava em outro patamar. Assim, ele sai correndo, dizendo que já tinha falado tudo o que precisava. Yansin, confuso, pergunta o que havia de tão especial nela, pois ele não conseguia perceber nenhuma diferença em relação aos heróis anteriores. Ela pega seu cajado mágico e pede para ele mostrar do que era capaz. Ela fala que não há muitas pessoas naquele mundo que sejam capazes de fazê-la lutar a sério. Ele, com um olhar de tédio, pergunta por que os guerreiros daquele mundo eram tão peculiares e diz que ou o ignoram quando fala ou partem para cima procurando uma luta. Ele pergunta se ela tinha algo contra a paz e se questiona se era tão difícil resolver as coisas com uma conversa. Lanky pergunta o que ele queria dizer com resolver as coisas na conversa e diz que aquele era um mundo com superpoderes, uma sociedade onde o poder é o que mais importa, e pergunta se ele não leu o manual antes de aparecer lá. Ele pergunta se ela não iria disparar rajadas como o tal de Steel fez antes. Ela responde que tinha que desapontá-lo, pois era uma maga de batalha, e assim parte para cima dele, tentando agarrá-lo. Ele simplesmente desvia facilmente quando ela vira sua mão e diz, explosão mágica. O Quatro Olhos sai correndo, falando para as outras meninas darem o fora dali, quando de repente ocorre uma grande explosão com a habilidade Explosão Mágica. No meio da fumaça e da poeira, ela pula para fora e diz que também sabia como disparar rajadas. Desse modo, ela lança em direção ao Prota. Yansen dá um tapa jogando a rajada para o lado.
O Quatro Olhos, assustado, diz que era um desastre. Lanky fala que ele era um garoto bem interessante. Ele responde que, de fato, ela era mais poderosa que os outros. Ela grita que ainda estava apenas no aquecimento. O Quatro Olhos fala que se enganou, pois não achou que o rapaz seria tão poderoso. Ele fez até a Lan se envenenar. A menina de branco fala que tudo o que sabia era que a irmã Lan sempre dava uma surra no pessoal que queria a licença de herói e pergunta por que ela era tão brava. Ele fala que elas eram novatas e diz que, quando a conheceu 3 anos atrás, ela não era assim nem um pouco. Naquela época, ela era tudo o que se esperava de uma guerreira mágica. 3 anos atrás, Lan Titi cumprimenta o Quatro Olhos e diz que eles seriam colegas dali em diante e fala que queria fazer o melhor no recrutamento e treinamento da próxima geração de heróis, deixando-o todo sem jeito. Durante o período, a irmã Lan e ele conheceram todos os tipos de pessoas. Entretanto, nenhuma delas era normal. Eles viram várias coisas, como testa arromba a parede, e outras inacreditáveis, como o canhão fedorento. Testemunharam todos os tipos de técnicas especiais, uma mais estranha que a outra. Comparada a elas, a técnica dele de aumento da capacidade pulmonar era incrível. E a irmã Lan foi mudando com o passar do tempo. Ela deu uma surra em cada um dos esquisitões e até começou a dizer coisas como: quem foi que disse que uma garota mágica precisa ser fofinha? Eu vou acabar com a raça de qualquer um que diga isso. A menina que fingiu ser atriz dizia que não era de se estranhar que ela tivesse o temperamento tão forte. Outra falava que a irmã Lan nem parecia uma maga. Lan Tiki, empolgada, fala para o prota que ele estava a deixando animada e diz que fazia 3 anos que esperava alguém como ele aparecer. E assim começa a invocar algumas esferas mágicas de raio ao seu redor. Yang Sen fala que nesse caso, ele poderia receber a tal licença excêntrica. Ela, com raiva, responde que, para isso, ele teria que provar a ela toda a extensão de seus poderes. Ele, com uma cara de tédio, fala que temia assustá-la muito se fizesse isso. Ela começa a rir e diz que ele era um cara arrogante, e fala que ninguém nunca conseguiu botar medo nela. Com as esferas no pulso, ela pergunta por que ele não tenta. Desse modo, ela lança as esferas de energia na direção dele e em seguida avança para cima dele em alta velocidade, usando seu poder mágico a 100%. Yan Sen fala que, nesse caso, pede desculpas pela sua transgressão e, com sua mão direita, dá um tapa no rosto dela. O prota pensa que imortais não apreciam violência. As esferas mágicas que ela lançou acabam causando uma enorme explosão. O Quatro Olhos e as meninas, chocados, se perguntam se a irmã Lan ainda estava viva. O poder das esferas mágicas acaba causando uma enorme cratera no chão. Yan Sen fica em silêncio. Lan Kiki, toda ferida, sai dos destroços causados pela explosão. Usando seu feitiço de cura, ela o chama de desgraçado e pergunta como ele se atrevia a acertar bem no rosto dela. A menina de branco pergunta ao Quatro Olhos que habilidade era aquela que a irmã Lan usou e se ela sempre teve uma habilidade daquelas o tempo todo. Ele responde que era conhecida como feitiço de cura e já fazia tempo desde a última vez que a irmã Lan tinha usado. E diz que na época em que os heróis enfrentavam os monstros, foi essa habilidade que a deixou popular entre os colegas de equipe. Ela era famosa no mundo dos super-humanos, justamente por ser alguém possuidora de um alto dano crítico, ataques mágicos de longa distância e buffs de cura. E quando os heróis saíram vitoriosos, além de receber o título de herói classe Deus, ela também conseguiu uma legião de fãs entre os heróis. A menina atriz pergunta se ela era tão overpowered assim e questiona o irmão Quatro Olhos por que ele estava tão inquieto. Ele, apavorado, fala que se a irmã Lan foi forçada a utilizar aquela habilidade, isso significava que ela estava tendo dificuldade para enfrentar seu oponente. Em resumo, a força do oponente dela estava bem além das expectativas. Lan Kiki diz que, se 100% não é o bastante, então ela iria além disso e começa a reunir o poder em seus punhos novamente. De repente, ela nota que Yan Sen aparece em sua frente usando seu shampoo, deixando-a em choque. Ela se perguntava o que tinha acontecido e diz que ele era veloz. Tão veloz que ela nem teve tempo de reagir e fala que estava a pelo menos 500 metros de distância. E ainda Quando é que tu vai comprar um ele tênis levou pra tu, meu menos de filho? um Aquele ali, milissegundo para aparecer bem na sua frente. cara, O que você vai estava andar acima da e velocidade a do sola som. dele vai Ela, irritada, olhar pra trás, tá pensa que andando não houve com o nenhum pé no problema, chão, que a sola o que ficou é pra trás. cientificamente impossível. O prota fala que iria explicar, e desse modo, ele a agarra pelo colarinho da blusa e a arremessa com muita força para o espaço, dizendo que aquilo era chamado de técnica marcial. Assim, ele usa seu shampoo novamente, aparecendo no espaço em 1 milissegundo. Ela, voando em alta velocidade, o chama de maldito. Quando ela chega perto dele, ele usa a pressão espiritual, dando a impressão de que ele e sua palma da mão eram gigantes, e a joga novamente para onde ela estava antes.
Quando ela estava chegando perto do chão, Yansen usa o Shunpo novamente, aparecendo antes dela. A heroína percebe e vira seus punhos, usando seu poder mágico, excedendo-o em 500%. Assim que o poder dela se choca no solo, causa uma enorme explosão gigantesca de energia mágica, deixando 4 olhos e as meninas apavoradas. Lan-Tiki cai no chão, rolando várias vezes. Quando para, está toda sem fôlego, dizendo que errou, pois ele tinha desaparecido num piscar de olhos. O Prota usou seu Shunpo novamente para aparecer no espaço, e desse modo ele diz que aquilo era somente 1/1000 de sua energia espiritual. Então, ele lança um corte com 2 dedos em direção a ela, cortando tudo em sua direção, causando um enorme buraco que atravessa o lago e o chão, assustando o 4 olhos e as meninas. Eles falam que estariam mortos se aquele ataque tivesse sido intencional. A heroína, com a voz trêmula e apavorada, o chama de desgraçado miserável. O Prota volta do espaço e pergunta se a assustou. Ela se levanta e grita que não se assustou, dizendo que algo assim não a intimidaria, e o chama de babaca, deixando Yansen confuso. O 4 olhos pede para a irmã Lan parar de lutar, pois aquele jovem estava num nível muito monstruoso. Ela, irritada, responde gritando que não está afim, e que o mundo só era pacífico hoje em dia graças à determinação deles. Ela pergunta se ele queria que ela admitisse a derrota, e diz que só admitiria por cima do cadáver dela. Tremendo de raiva, ela fala que se 500% não era o bastante, usaria 600%, e se não funcionasse, usaria 1000%. Ela não iria perder, pois sua determinação era imbatível. Então ela diz que voltariam à luta e, com o punho cerrado, se prepara para desferir um golpe. O Prota estende a mão mandando-a parar e diz que não fazia mal ser temperamental, mas ele já tinha passado dessa fase há muito tempo, e fala que de onde ele veio era senso comum atacar em grupo ou escapar assim que possível ao enfrentar um oponente mais poderoso. Ele diz para ela entender que determinação cega não a ajudaria diante de grandes diferenças de poder, e que se eles estivessem no continente Xuan, ela provavelmente estaria morta em algumas horas. A heroína responde que ali não era o mundo dele, e sim a Terra. Ele fala que, já que seu estágio de fundação não era o bastante para convencê-la, supõe que não resta outra escolha além de mostrar sua verdadeira força. Todos, chocados, se perguntam sobre sua verdadeira força. O 4 olhos pensa que ele não parecia ter se esforçado muito ao lançar aquele ataque destrutivo de antes, e pensa no que iria acontecer se ele usasse toda a sua verdadeira força, e diz que nem queria imaginar o estrago. Lan-Tiki fala que finalmente irá vê-lo usando toda a força dele. Ele responde que era mais ou menos uma pequena fração dela. Com uma cara de tédio, fala que tudo bem. Ele acha que irá desenvolver uma pílula dourada dentro dele. Eles se perguntam o que era aquela pílula dourada. A menina de branco pergunta para o 4 olhos o que era aquela tal pílula dourada. Ele responde que provavelmente devia ser uma técnica com algum tipo de explosão dourada. E assim, ele começa a reunir sua energia espiritual, fazendo sua torre de selamento rachar. O 4 olhos pergunta o que está rolando e por que tinha escurecido. Yansen manda a heroína se preparar para o que está vindo. Ela pergunta qual era o lance daquelas correntes elétricas. Ele responde que não eram correntes elétricas, eram trovões da calamidade. E manda ela não se preocupar, pois haveriam mais. Em Huaxia, a Academia para Super-Humanos, classe 1, um dos alunos manda os outros olharem pelas janelas, pois estava acontecendo alguma coisa. Uma menina fala que ele parecia até que estava cagando de medo. Ele diz que ela iria entender quando olhasse pela janela. Menki, escutando aquilo, fica pensativa. Uma menina que olhava pela janela se pergunta o que era aquilo, e pergunta se o mundo está acabando. O menino fala que eles já tinham visto aquela coisa antes, mas aquela era a primeira vez que via algo tão grande, quando de repente desce um raio gigantesco do céu, deixando todos chocados. Um menino de óculos aponta com o dedo e diz que parecia ter alguém dentro do relâmpago. A menina de cabelo curto pergunta se ele tinha pirado, mas até mesmo um herói de classe perguntaria se uma coisa daquelas o atingisse. Menki, irritada, pergunta para o jovem se a irmã não era a encarregada do exame de licença de hoje. Ele responde que sim, e pergunta se tinha algum problema para a representante de classe. Ela diz que era provável que a irmã Lan estivesse enfrentando Yansen naquele exato momento. Assim, ela pede emprestado o equipamento e pega o anel da mão do menino, e assim ela pula do alto dos andares. O menino a questiona, dizendo que aquele era o equipamento de transformação dele. Ela responde que era uma emergência e precisava resgatar alguém. Enquanto caía pelos andares, ela o a transformação. Ele pergunta quem ela irá resgatar. Ela responde que era a irmã Lan, e assim sai voando com uma mochila a jato em forma de asas. Do outro lado, uma chuva de raios e trovões caía em direção a eles. Yansen fala que aquele fenômeno natural
era invocado quando cultivadores desenvolviam suas próprias pílulas douradas e acendiam a imortalidade. E por isso o trovão da calamidade também era conhecido como a pílula da calamidade. Ele diz que aqueles trovões possuíam 15 quilômetros de extensão e cada trovão conseguia queimar 37 milhões de acres. Eram 99.999 trovões a cada 6 segundos. E desse modo ele fala que a pílula dourada estaria pronta após 1 minuto. O Quatro Olhos e as meninas estavam assustados. Eles se perguntam por que estavam de joelhos e dizem que não conseguiam se mexer. O Quatro Olhos, tremendo, fala que havia vários tipos de poderes naquele mundo, mas era a primeira vez que passava por algo daquele tipo. Ele diz que conseguia sentir que seria o seu fim se levantasse a cabeça. A heroína, ajoelhada no chão, tremendo toda, fala com a voz trêmula que não está assustada. Ela diz que estava entre os melhores heróis do mundo e que não havia nada que pudesse botar medo nela. E assim pergunta por que não conseguia olhar ele nos olhos. Ela pergunta se, aos olhos daquele homem, não passava de uma nube. Desse modo ela grita, exceder limite mágico em 10.000%. Assim ela ergue a cabeça e o chama de babaca. Ela olha para ele e nota que não passa de uma formiga para ele. Foi naquele momento que Lankiki percebeu que estava completamente fodida. O homem tinha razão. Quando se enfrenta um oponente poderoso, esforços fúteis deveriam ser deixados de lado e a tentativa de fuga deveria ser o foco principal. Ela percebeu como foi tola ao desafiar aquele homem, alguém que está a ligas de distância dela. Aquilo sequer era uma batalha para ele. Ela não passava de uma reles partícula de poeira. Tudo o que ele precisava fazer era respirar, e ela desaparecia completamente. Foi naquele momento que a irmã Lan perdeu completamente a sua postura e o seu espírito de luta. Menki, enquanto voa até o local, percebe que o trovão cessou e ela não sentia mais aquela imensa pressão de antes. Assim, ela aumenta a velocidade e diz que aquilo não era nada bom, que precisava se apressar. 10 minutos depois, ela chega ao local e vê onde eles estavam, mas nota que havia uma ambulância. Assim, ela pousa e sai correndo até eles. Chegando lá, vê uma mulher na maca da ambulância e pergunta se aquela não era a irmã Lan e como ela acabou naquele estado. O médico responde que era isquemia cerebral resultante de um trauma severo. Era provável que ela teria que ficar hospitalizada por 6 meses. Menki diz que a irmã Lan era uma heroína mundialmente renomada e, desse modo, pergunta ao médico dizendo que o hospital dele tinha centenas de usuários de habilidades curativas e questiona se não dava para fazer alguma coisa. Ele responde que não há outra alternativa, pois além da isquemia cerebral, a quantidade de energia que ela utilizou na luta ultrapassou em muito a quantidade que havia utilizado na década passada. Era um milagre que ela ainda estivesse viva. O Quatro Olhos, assustado, fala que Yansen era um completo monstro e que nem mesmo os monstros eram tão ridículos. Menki chega perto do Prota e pergunta o que ele fez com a irmã Lan, pois ela era uma heroína. Ele pergunta por que ela está lhe dando o papel de vilão, já que foi ela quem quis vê-lo em plena força. Meio sem jeito, ele diz que tudo o que fez foi o desenvolvimento de uma pílula dourada e pergunta como iria saber que ela se assustaria tanto ao ponto de ficar naquele estado após somente 2 disparos do trovão. Ela, irritada, diz que apesar de não fazer ideia do que ele está falando, julgando pela expressão facial dele e o tom de voz, ela aposta que aquele cara estava se gabando. Assim, ela coloca a mão na cabeça e diz que era melhor deixar para lá, pois ninguém tinha se ferido seriamente. Então ela pergunta o que ele, pois esqueceu de avisar que ele precisava de uma licença de herói para lecionar na escola. Ele responde que não faz ideia e pergunta ao Quatro Olhos se já podia receber a tal licença. Ele, tremendo todo, diz que sim e fala que a licença era dele, pois não queria ver a cara dele nunca mais. Yansen disse que havia passado e perguntou o que deveria fazer agora. Ela respondeu que, já que ele não tinha para onde ir, o levaria ao albergue dos funcionários e explicou que lá era onde a academia abrigava os instrutores. Disse também que ele poderia começar a trabalhar no dia seguinte. A menina, que havia fingido ser atacada por um pervertido, se aproximou tremendo e disse para Meng que elas poderiam voltar juntas, pois já planejava voltar para a classe quando terminasse seu trabalho de meio expediente. Ela percebeu e disse que era Chen Qishan. Ao se aproximar deles, se escondeu atrás de Meng Chi. Enquanto voltavam para a escola, ela perguntou ao protagonista por que ele estava voando, e ele respondeu que se podia voar, para que andar. Yansen comentou que tinha uma dúvida, e perguntou qual era o propósito daquela tal classe, pois ainda não conseguira compreender muito bem os costumes deles. Ela respondeu que as habilidades daquele mundo eram separadas em classes, e essas classes eram baseadas nos níveis das habilidades.
Os superpoderes eram divididos normalmente da classe 1 até a classe 10, e acima da classe 10 existiam as classes lendária, mítica, semideus e deus. Menki falou que os heróis da classe Deus eram os mais poderosos do mundo e que atualmente ele já havia derrotado 3 deles: Macho Man, ranking 68, Steel Beetle, ranking 10 e Lantiki, ranking 7. O protagonista comentou que, nesse caso, os usuários de habilidades daquele mundo eram bem fracos e que ele conseguiria vencê-los sozinho, mesmo em seu estado patético no reino da fundação. Ele acrescentou que, se repetisse o que acabara de fazer, era bem provável que todos teriam morrido como moscas. A menina disse que já havia entendido que ele era poderoso, mas comentou que as pessoas daquele mundo não eram tão fracas como ele pensava. De acordo com os registros, existia outra classe acima da classe Deus. Ele perguntou se havia outra, e a menina respondeu que sim, e que eles eram chamados de heróis ancestrais. As habilidades deles eram muito diferentes, pois dependiam de equipamentos de superpoderes através de mutações. Era dito que, além de haver indivíduos entre eles que conseguiam controlar o tempo, também havia aqueles que podiam utilizar a energia do Sol e das estrelas. De fato, membros daquela classe eram capazes de criar mundos extremamente complexos. Yansen, surpreso, disse que mortais com o poder da concepção eram interessantes e comentou que adoraria capturar um deles para fazer experimentos. Meng, sem acreditar, perguntou que parte ele não havia entendido, já que aquilo não passava de lendas, e explicou que, de acordo com os registros históricos, eles foram os primeiros humanos a despertarem superpoderes, o que significava que eles eram os ancestrais de todos os super-humanos. O protagonista respondeu que havia entendido, e disse que não era de se estranhar que eles não faziam ideia do que era a cultivação. A menina sugeriu que esquecessem aquilo e lembrou que da última vez que se viram, ele mencionou que gostaria de restabelecer sua seita. Então, ela perguntou por que alguém tão poderoso como ele se importaria com algo assim. Ele explicou que, antes de seu estimado mestre falecer, havia deixado a seita sob seus cuidados, e as palavras que lhe disse naquela época continuavam frescas em sua mente. O protagonista começou a se lembrar de quando seu mestre lhe disse que, apesar de ter se tornado uma das divindades mais poderosas, o soco de agora a pouco revelou que ele ainda precisava melhorar em vários aspectos. Assim, ele agradeceu pela clemência de seu mestre. O mestre falou que havia vivido entre as divindades durante toda a sua vida e, mesmo assim, nunca conseguiu se tornar uma divindade imperial. Por isso, seu corpo decadente já não era mais capaz de absorver a energia espiritual ao redor. O protagonista disse que aquilo não iria acontecer, pois seu mestre era uma das divindades mais poderosas do mundo, e ele não morreria de jeito nenhum. O mestre respondeu que aquele dia chegaria, pois apenas o imperador das divindades era eterno, e disse que passaria o título de líder da seita para ele. Assim, esperava que Yansen liderasse a seita rumo à verdadeira imortalidade e pediu que ele se lembrasse de suas palavras. Nunca levar as coisas ao extremo, pois uma divindade não deve colocar ninguém sob forte pressão. Ele respondeu que seguiria os ensinamentos com louvor. O mestre disse que estava tudo bem e que ele já podia se retirar, pois estava ficando sonolento. Yansen contou para Meng-Chi que foi isso que seu mestre lhe disse. Ela respondeu que entendeu, e então ele comentou que foi sua imprudência que resultou na destruição de sua seita. Com um olhar determinado, ele pensou que era por isso que devia restabelecer sua seita e concretizar o sonho de seu mestre. O protagonista começa a falar como se não fosse nada difícil, dizendo que, na verdade, havia outra maneira de recriar a seita. A menina pergunta que outra maneira, e ele responde que, por exemplo, poderia destroçar a torre de confinamento de divindades, encontrar algum lugar adequado para a criação de um mundo e aí criar vida, talvez até fazendo-os nascer com pílulas douradas em seus corpos, ressuscitando toda a seita em apenas 2 segundos. As meninas, chocadas e sem acreditar, se perguntam se era possível criar novas vidas, mas o protagonista suspira e diz que esse era um dos métodos sem princípios. Ele sente que seu estimado mestre não se orgulharia se ele recriasse a seita daquela maneira. A menina, sem acreditar, pergunta alto se ele não estava fazendo graça e se realmente era capaz de criar vida artificialmente. Ele responde que não estava brincando, explicando que um ser místico já era capaz de criar centenas de mundos e que seria fácil para uma divindade imperial criar cultivadores recém-nascidos com pílulas douradas já embutidas em seus corpos. A menina o chama de trapaceiro e pergunta se ele é tão poderoso como conseguiram selá-lo. Meio constrangido, ele dá uma leve risada e diz que a história é meio vergonhosa de relatar, contando que houve uma retaliação no momento de seu retorno da reclusão e da conquista do título de imperador, e que as coisas acabaram saindo de controle.
Quando a retaliação estava acontecendo, o local ao redor da luta foi completamente destruído, com um oceano de magma ao redor. Um velho, caído no chão e ferido, afirmou que ele era a lendária divindade imperial, o monarca de todos os imortais. Mesmo com todas as divindades celestiais e o clã demoníaco combinados, incluindo 20 seres místicos, ele matou 5 e mutilou outros 10 com um único golpe. O velho, inconformado, começou a bater o punho no chão, chamando-o de desgraçado, afirmando que incontáveis outros morreram e que o reino celestial estava condenado. Ele então questiona Kuiil por que destruiu a seita de outras pessoas sem qualquer razão. Outro velho fala ao protagonista que, apesar de ter atingido o título de divindade imperial, ele não era oponente, e menciona que a torre de confinamento de divindades, um tesouro mágico que levou 2 bilhões e 600 milhões de anos de refinamento no reino celestial, nunca o deixaria escapar assim que fosse confinado. Yansan, irritado, pergunta ao velho se ele realmente acredita que irá prendê-lo com meras sucatas, e o velho, desafiador, pergunta se ele tem coragem. O protagonista concorda e entra na torre, mas o velho grita que ele foi enganado, selando-o rapidamente, abrindo uma fenda dimensional e jogando a torre dentro dela, mandando-o embora. O velho então pede para todos os seres místicos trabalharem juntos para fechar os acessos aos outros mundos. Yansan explica que foi assim que ele acabou misteriosamente ali, e que eles esconderam o reino celestial em incontáveis mundos menores para que ele não pudesse encontrá-los. Irritado, ele comenta que aquele velho ousou enganá-lo e promete que, assim que recuperar sua força, mostrará que mexeram com a pessoa errada. As meninas ficam sem reação ao ouvir aquela história. Enquanto caminham, Menki comenta que a escola estava logo à frente e que o dormitório dos instrutores ficava na parte traseira da academia. Em frente à escola, vários repórteres aguardavam. Eles comentam que em alguns dias a academia realizará os exames de graduação e que haverá vários relatórios a serem feitos. Um homem de cabelo quadrado pergunta à mulher se ela acha que alguém conseguirá se formar naquele ano. E ela responde que era difícil dizer, já que o examinador deste ano é o herói com o maior ranking da classe Deus, e nenhum estudante se formou nos últimos 6 anos. O homem de cabelo quadrado então aponta para uma pessoa e pergunta se não era aquele que fez o herói da classe Deus voar direto para o hemisfério norte. A menina coloca a mão na cabeça e comenta que é aquele tipo de gente de novo, dizendo que já havia dito ao protagonista que ele precisava mudar o jeito de se vestir. Ele, com os braços cruzados, pergunta por que faria isso, já que não fez nada de errado. Em um piscar de olhos, os repórteres o cercam e começam a entrevistá-lo. Um repórter pergunta como ele se sente depois de vencer tantos heróis de alta classe, enquanto o outro pergunta o que ele achou do Steel Beetle quando o encontrou pela primeira vez. E o último repórter quer saber se ele sente alguma pressão ao lutar contra super-heróis da classe Deus. O repórter de cabelo quadrado menciona que atualmente ele tem 1 bilhão de fãs pelo mundo e pergunta se ele gostaria de dizer algo a eles. Yansan fica sem entender nada e se pergunta o que eram fãs. Os repórteres continuam fazendo perguntas e perguntam qual é o nome dele e de onde ele veio. Ele responde que seu nome era Yansan e que é do continente Shuan, também conhecido como o Reino Celestial. Os repórteres continuam a entrevista e perguntam se o superpoder dele é algum tipo de aprimoramento físico e por que ele é tão poderoso. Ele responde que não é chamado de superpoder e sim de técnica imortal. Eles perguntam o que é uma técnica imortal e assim continuam com a chuva de perguntas. As meninas, sem acreditar, falam que aquela era a primeira vez que viam alguém tão paciente e dizem que ele tem um ótimo temperamento. De repente, aparece um grupo de pessoas. Quando o repórter, com o corte de cabelo quadrado, os nota, grita que os Rainbow Rangers apareceram. As pessoas ficam chocadas ao escutar que os Rainbow Rangers estavam ali. Desse modo, todos se viram chocados. Yansan, sem entender, pergunta, Rangers o quê? As pessoas gritam que aqueles eram os que estavam no topo do mundo, os 5 heróis da classe Deus. Ranger Vermelho, Ranking 2, classe Deus. Ranger Azul, Ranking 3, classe Deus. Ranger Preto, Ranking 4, classe Deus. Ranger Rosa, Ranking 5, classe Deus. E Ranger Amarelo, Ranking 6, classe Deus. O repórter com corte de cabelo quadrado fala que não estava sonhando. Desse modo, ele sai correndo em direção a eles e diz que será o primeiro repórter a entrevistar um herói de primeira linha. Então, o Ranger Vermelho grita para os outros iniciarem. E logo todos os Rangers começam a se apresentar, cada um com uma pose mais esquisita que a outra. As meninas e o Prota ficam com vergonha alheia. O repórter com corte de cabelo quadrado diz que os Rainbow Rangers continuam bem peculiares.
O Ranger Vermelho fala que apesar de a era ter mudado, as regras continuam as mesmas. O repórter pergunta por que os Rainbow Rangers vieram até ali para os exames de graduação da Academia de Super-Humanos. Ele responde que sim e diz que eles serão os principais examinadores daquele ano e que aguardam ansiosamente que a nova geração assuma suas responsabilidades e proteja a Terra. Mente, sem acreditar, fala que ele realmente disse, proteja a Terra, e questiona, pois, eles já eliminaram todos os monstros poderosos, perguntando se eles foram até ali só para passar o tempo. Irritada, ela fala que já tinha visto aquilo várias vezes, mas ainda lhe dá muita vergonha alheia. Os repórteres perguntam se é verdade que eles serão os examinadores e quão poderosos eram os monstros que capturaram desta vez. Perguntam como são os poderes deles e se os estudantes conseguirão aguentar 10 segundos no exame. E Ansem, sem entender, pergunta se eles enlouqueceram e o que há de errado com as pessoas daquele mundo, pois todos possuem um aspecto estranho. A menina diz que ele veio para o mundo deles recentemente. Então era natural que ele não soubesse de nada. Vários anos atrás, todos os tipos de heróis, incluindo os Rainbow Rangers, a irmã Lan, o Steel Beetle e outros, eram os personagens principais daquele mundo. Eles protegeram aquele mundo através da força de vontade e espírito inquebrável, sempre tomando a linha de frente em qualquer momento que a Terra entrasse em perigo. Após a derrota do Rei dos Monstros, o mundo finalmente entrou em uma era de paz, e é por isso que eles são bastante populares. É natural que os repórteres fiquem agitados desse jeito. O mundo está em paz, mas houve alguns impactos negativos. Vários heróis ficaram sem ter o que... Atualmente, tudo é sobre velocidade, tempo, otimizar a rotina, se você quer economizar tempo e dinheiro. O que fazer com a chegada da... Vários heróis ficaram sem ter o que fazer com a chegada da paz. Então, alguns se tornaram otakus, e outros começaram a utilizar seus superpoderes para trabalhar nas cidades. Porém, os super-heróis com poderes do tipo combativo estão em uma posição desfavorável. Para passar o tempo, eles mantêm os monstros remanescentes como bichinhos de estimação, enquanto heróis de classes avançadas como o Steel Beetle e os Rainbow Rangers estavam sempre brigando nos bastidores. O Ranger Vermelho fala para o Steel Beetle que ouviu dizer que ele possui a melhor armadura terrestre e pergunta se isso é verdade. Ele responde que claro que não, que ele é apenas um pouquinho mais poderoso, já que os heróis odiavam perder, e esse tipo de situação era comum. Mentiu diz que, com o passar do tempo, o mundo dele se transformou em um mundo onde os poderosos são admirados. A menina que está com Mandy fala que nem passou pela cabeça dela que eles seriam os examinadores daquele ano, e diz que tem 1000% de certeza de que elas não irão passar. Mandy responde, pois é, nós nem conseguimos passar pelo exame da classe mítica, imagina da classe Deus. A menina, chorando com a voz trêmula, fala que nunca irá se formar. O Prota diz que o exame do qual elas estão falando é semelhante ao teste da seita que acontecia no mundo dele e comenta que é interessante. Mandy fala que era mais ou menos e que a pessoa precisa passar no exame para se formar e aí se tornar um herói. De acordo com as regras da União dos Super-Humanos, estudantes só podem participar do exame de graduação para herói profissional quando seus superpoderes estão acima da classe 10. Os heróis profissionais utilizam os monstros que têm de bichinhos de estimação no exame, e os estudantes que conseguirem derrotá-los se formam. Meng Ki fala que, na verdade, os superpoderes dela já ultrapassaram a classe 10 há muito tempo. A energia que ela libera está mais ou menos na classe lendária, e ainda assim, ela não consegue sua graduação. O Prota fala que era estranho, pois os superpoderes dela já atingiram os requisitos mínimos necessários. Ela diz que é porque eles estão brigando por estudantes e pergunta se ele consegue imaginar até que ponto a luta desses heróis está caminhando, dizendo que eles estão até lutando por estudantes. Os heróis se gabam uns para os outros, falando que tem mais estudantes do que o outro, enquanto os outros brigam, dizendo que seus alunos são mais poderosos do que os dos demais. E assim fala que as pessoas do mundo dela são realmente esquisitas. Meng fala que um monte de alunos que não conseguiram se formar no ano passado deram o fora e diz que já consegue ver a trabalheira que seu pai vai passar naquele ano. O Prota fala que, já que ele veio até ali para se tornar um instrutor e restabelecer sua seita, ele fará algo a respeito. Nada muito extravagante, apenas uma pequena ajuda. E pensa que irá ensiná-la uma técnica que a ajudará a passar no exame. Ela, empolgada, pergunta se é sério, e ele responde que sim, pois imortais não brincam com coisas sérias. A Rainbow Ranger Rosa fala para o seu líder dar uma olhada ali e diz que era o cara de roupão branco, extremamente popular nos noticiários.
e que ele destruiu de forma instantânea vários super-heróis. O Rainbow Azul fala que não dá para confiar naquelas notícias e diz que já não era a primeira vez que faziam um escarcéu midiático para promover um herói. O Rainbow Preto fala que o Steel Beetle perdeu para ele. A Rainbow Amarela comenta que seu poder de luta ainda é uma incógnita no mundo dos super-heróis. O Ranger Vermelho dos Rainbow fala que o Steel Beetle era apenas o número 10 dos heróis de classe Deus, e que cada um deles conseguiria vencê-lo completamente sozinho com facilidade. Desse modo, ele manda a Rainbow Amarela verificar o poder de luta dele. Ela responde ok, e dessa maneira, aciona o sistema de batalha super poderoso e começa a analisar o Prota com o sistema. Altura, 1,92 m, peso, 82 kg, idade desconhecida, superpoder nenhum, tipo nenhum, poder de luta 5. A Rainbow Amarela, sem acreditar, fala que ele não tem superpoder. O Rainbow Preto a questiona, dizendo que ele está flutuando, e pergunta se deu algo de errado com o superpoder dela. Ela responde que não, e que mesmo que ele esteja utilizando algum tipo de equipamento, ele ainda precisaria usar seu superpoder para aumentar o núcleo de força, e que o sistema dela, superpoderoso, consegue prever a existência de superpoderes, mas afirma que ele não possui nenhum poder. O Rainbow Preto fala que então é provável que seja algum tipo de dispositivo de voo alimentado por baterias e diz que sabia que ele era puro marketing. O Rainbow Azul pergunta ao líder se eles vão até lá cumprimentá-lo, mas ele responde que é melhor deixar pra lá, pois eles têm coisas mais importantes para fazer. Menki pergunta ao Prota se elas podem aprender o superpoder dele. Ele responde que sim. Ela fala que ele disse que ensinaria uma técnica e pergunta se ela era poderosa e se elas conseguiriam passar o exame com ela. Ele diz que era bem provável. A menina as chama para entrarem logo na academia. Quando estão entrando, Yansen, o líder dos Rainbow Rangers, o Ranger Vermelho, tromba. Assim, os dois ficam parados e se encarando. Os repórteres notam e dizem que algo interessante está prestes a acontecer e falam que as notícias de amanhã serão bombásticas. Os repórteres ficam se perguntando quem será o primeiro a passar pelo portão da academia. Alguns dizem que não fazem ideia, pois é raro ver pessoas poderosas se enfrentando. E já que estão na era em que a competição pelo primeiro lugar é acirrada, Meng Chi, sem acreditar, pergunta como eles trombaram e se iriam começar uma briga. Desse modo, o Prota sai para o lado e estica a mão, pedindo para o Ranger Vermelho passar. O líder dos Rainbow chama os outros para irem. Os repórteres ficam se perguntando o que foi aquilo, pois nunca viram nada daquele jeito, e dizem que ele foi cortês, e reforçam que alguém do mundo deles jamais faria algo assim. O repórter, com um corte de cabelo quadrado, chocado, diz que, caso alguém mostrasse cortesia aos Rainbow Rangers, os Rainbow Rangers que eles conhecem fariam graça com ele, e assim diz que aqueles não são os bambus que ele conhece. A menina fala para Yansen que ela pensou que ele iria lutar contra eles. Ele responde que o líder deles, o Bigode, era bem poderoso. A menina fica surpresa. Desse modo, o Prota fala que aquele com o traje vermelho é a pessoa mais poderosa que ele encontrou desde que veio para aquele mundo. A menina, espantada, diz que aquela foi a primeira vez que o ouviu falando bem de alguém dessa forma. O Rainbow Amarelo pergunta ao Rainbow Azul o que deu no líder e por que ele está calado. O Azul responde que ele não disse nada quando trombou no cara há poucos instantes e que não falou do feito dele. A Amarela pergunta se isso era por causa do cara atrás deles e fala que não podia ser. O líder grita mandando-a não se virar, assustado, pensando que ela seria morta. O Rainbow Azul pergunta como assim e questiona se ele está dizendo que aquele cara, o líder, o interrompe e fala que sim, que ele é bastante poderoso e que ele não era páreo para ele. Desse jeito, os outros Rainbows ficam chocados. A Rosa pergunta se aquilo é algum tipo de brincadeira dele e questiona como ele não era páreo para ele, pois ele era o segundo super-humano mais poderoso do mundo. O Azul, inquieto, fala que eles acabaram de checar o cara e diz que ele não tem superpoder. O líder fala que seus instintos dizem que aquela pessoa é extremamente perigosa. O Rainbow Vermelho, com um leve sorriso, fala que números ou superpoderes, nenhum deles pode descrever o quão poderoso ele é, e diz que é frustrante, mas era verdade, ele não pode vencê-lo. A Rainbow Amarela diz alto que não podia ser verdade, ele só deve estar tentando assustá-los, pois o sistema superpoderoso dela nunca falhou, e diz que, nesse caso, ela irá checá-lo mais uma vez. Quando ela se vira, percebe que o Prota está encarando, e começa a tremer, pensando que é melhor deixar para lá e que fará isso outra hora. Desse modo, ela sai andando, chamando os outros,
Yansen fala que as pessoas daquele mundo são bastante hostis e, pelo visto, eles precisarão aprender boas maneiras antes de começarem a cultivar. Então, Menki leva o líder da seita Yan ao dormitório dos instrutores e até diz a ele sobre a máxima e o tratamento ao se tornar um herói. Diga sim para o amor. Diga sim para a Simpari. Da seita Yan ao dormitório dos instrutores e até diz a ele sobre a máxima do tratamento ao se tornar um herói instrutor naquele mundo. O primeiro dia de trabalho do líder da seita Yan começaria na manhã seguinte. O Prota, dentro de seu quarto enquanto cultivava, ouve sua campainha tocando várias vezes. Mendo na porta pergunta se ele está acordado. Logo em seguida, ele abre a porta e diz que imortais não dormem. Desse jeito, ela fica em silêncio. Logo em seguida, ela fala duas coisas. A primeira é que ali está a licença de herói dele, e diz que ele foi bem sucedido em chutar a irmã Lan do lugar dela. E assim, acabou se tornando o número 7 da classe Deus dos super-heróis. A outra era sobre o polêmico herói de força fajuta, e ela fala que a fama dele desceu ladeira abaixo, e assim mostra um jornal com uma foto dele, dando passagem para o Rainbow Vermelho com o título "Se acovardou, sua força é pura invenção". Yansen, vendo o jornal, fala que não tem problema, e diz para deixarem que falem o que quiserem, pois ele não se importa com aquilo. Dessa maneira, ele pergunta quantas pessoas há na classe no momento. Ela responde que tem um total de 42, 22 homens e 20 mulheres. Ele abre sua licença e vê que está escrito Classe Deus, número 7, Yansen, Homem do Mundo Negro, e pensa que aquele título é esquisito. Menki fala para ele ficar grato por ter recebido um nome, e diz que era culpa dele por não ter dito qual nome de herói gostaria assim que passou no teste, e fala que ele foi o único do planeta que se tornou um dos 10 heróis da classe Deus, sem precisar vencer o Rei dos Monstros e salvar o planeta. A menina diz que falou aos colegas que as matérias eram falsas, e que aquilo deve livrá-lo de um monte de explicações. E talvez ela até dê um jeito no problema dos repórteres barulhentos, o que irá acelerar o restabelecimento da seita dele. Yansen fala que não era necessário, pois cultivadores não deviam ser impetuosos, e que ele está preparado para levar algumas centenas de anos para restabelecer sua seita. A menina fica sem reação, e fala que aquela piração dele já deu, e diz que já está indo para a sala de aula, avisando que já falou com o professor no escritório da academia, e que ele não irá precisar se registrar antes de aparecer na sala. Na classe 1 de superpoderosos, os alunos perguntam aos outros se eles ficaram sabendo que conseguiram um professor super fodão, e dizem que a representante da classe falou que as matérias eram falsas e que os superpoderes dele podem ser aprendidos. Aquela é a primeira vez que ele ouve que superpoderes podem ser aprendidos. Hansi Hall, um aluno do tipo combativo, tinha 17 anos e seu superpoder era fogo. Ele, irritado, fala que já faz 10 anos desde que foi estudar naquele maldito lugar e nada de ele se formar. E diz que espera que o novo professor o surpreenda. O colega dele fala sobre o superpoder dele e pergunta se ele acha mesmo que vai conseguir se formar, só por causa de um professor extremamente forte. O exame daquele ano será aplicado por um herói de classe Deus. Ele era Lan Bin. Seu superpoder era gelo, o tipo de combate a longa distância. Também tinha 17 anos. Entrou na academia aos 6 e ainda não se formou. Mãe pergunta se ele queria morrer e o chama de 4 anos. Sun Xiaolun, superpoder de vento, também do tipo de combate a longa distância, com 17 anos, entrou na academia aos 9 e também não se formou. Ela diz para os dois pararem de brigar, que as chances de alguém se formar nesta vida eram nulas, e fala que qualquer um serve, desde que tenha uma boa aparência. Desse modo, chega o horário da aula e o sinal toca. Os alunos, todos sentados, se perguntam se aquele era o novo professor. Alguns dizem que ele era alto, enquanto outros falam que era a primeira vez que um dos 10 ranks da classe Deus vinha dar aulas. O Trota, dentro da sala, se apresenta para os alunos e diz que seu nome era Yansen e que ele seria o líder da seita deles dali em diante. E fala que o aparecimento dele significa que todos os presentes possuem chances de se tornarem cultivadores. Ele diz que espera que todos possam esquecer suas inquietações e trabalhem duro para se tornarem verdadeiros imortais. Assim, ele fala que, sendo a primeira leva de discípulos da seita Tianshan, eles aprenderiam os conceitos básicos em sua primeira aula, maneiras, etiquetas e a habituarem-se com as regras da seita. Uma semana depois, Zihao, um estudante da classe 1 de superpoderosos,
Pensou que aquele professor misterioso lhe daria esperanças de se formar, mas nunca imaginou que ele os faria copiar mais de 36 mil malditas regras da seita naquela semana que passou. Diz que ele já copiou mais de 200 vezes. Ele também disse que, para eles poderem treinar suas mentes, deviam continuar copiando as regras. Mas aquilo não era nada. Tudo mudou quando ele veio para lá. Aquela era a sala de aula deles, e foi assim que ela ficou depois, e os uniformes deles ficaram daquele jeito. Ele vem suportando essas coisas para treinar sua mente. Ele é um adolescente que recebeu educação moderna, mas esse professor vem explodindo sua mente desde o primeiro dia de aula. Todo mundo sabe que a Terra é redonda. Foi o que todo mundo aprendeu. Mesmo assim, na sua primeira aula, o professor lhes disse que ela era plana e que era dividida em duas camadas, onde dois tipos de pessoas residiam, os mortais e os imortais. Mundo mortal e mortais e continente dos mortais. Ele também balbuciou um monte de coisas que ninguém entendeu. Yansen fala que a cultivação para os imortais é dividida em 4 estágios. 1. Cultivo de QI. 2. Cultivo do espírito. 3. Refino espiritual. 4. A coalescência Dao. E então, o estabelecimento da fundação do caminho para a coalescência. Os imortais também são divididos em 4 pontos: o estabelecimento da fundação, divindade celestial, formação da pílula dourada, divindade dourada, estado embrionário da alma, divindade meta, e a transmutação do espírito referente à divindade transcendental. Aqueles acima da divindade transcendental não são chamados de divindades. Eles são chamados de seres místicos. O aluno careca pergunta o que ele está falando, pois não está entendendo nada. Meng pergunta ao Prota o que eram os imortais. Ele responde que os imortais são aqueles que podem ascender aos céus, descer até Hades e destruir o mundo. Aquilo é a imortalidade. Ao se tornar um imortal, ele possuirá a longevidade do céu. Assim, ele pergunta aos alunos por qual motivo eles cultivaram. A menina, com uma voz determinada, diz que era para se formar e se tornar a heroína mais poderosa da história. Ele responde que está errado e bate um livro na cabeça dela, dizendo que a cultivação não tem como propósito a prevalência sobre os outros, e que a perseguição do Dao é para alcançar o Dao da longevidade perpétua. Menki fala para o Sr. Yan que ele disse que eles teriam a longevidade do céu quando se tornassem imortais, e pergunta por que eles precisariam continuar cultivando. Ele fala que iria fazer uma pergunta a ela e pergunta: e se o céu desaparecesse? Ela fica pensativa. Han, irritado, fala que ele não está entendendo mais nada, mas que para se formar, ele irá aguentar firme. O Prota fala que, apesar de seres místicos conseguirem criar céus e energia espiritual, eles ainda irão morrer, como os 5 que ele matou em um único golpe. Han, ainda mais irritado, fala que vai aguentar firme. O professor diz que eles atingirão a verdadeira longevidade perpétua apenas quando se tornarem um imperador das divindades. Quando, de repente, Wang Zihao grita que não aguenta mais, irritado, ele se levanta de novo e fala ao Sr. Yan que ele só vem falando um monte de asneiras e não os ensinou nada de útil. E diz que ele os fez até copiarem um montão de regras. Desse modo, ele fala que naquele mundo os pobres dependiam de mutações e os ricos da tecnologia. Então, pessoas comuns como eles tinham que se esforçar ainda mais. Ele, como professor, deveria estar os ensinando a usar os poderes e não ficar falando sem parar sobre essa merda de longevidade. Nervoso, ele joga o chapéu no chão e diz que se foda a cultivação, pois ele está fora. Seu amigo pergunta para onde ele está indo. Ele responde que vai dar em cima de algumas garotas e diz que não pode perder tempo com aquilo, saindo da sala de aula batendo a porta, deixando Yan sem entender. Os colegas de classe dele comentam que ele persistir por uma semana já era um mérito. Ele deve estar... já era um mérito. Ele deve estar realmente querendo se formar. Outro aluno diz que o professor era o 7º da classe Deus, e que qualquer professor ficaria furioso se um de seus estudantes fizesse aquilo durante a aula. O